Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Prepare-se para conhecer o relato de Antônio Souza, um morador que teve experiências assustadoras com a figura de uma mulher olhando pela janela à noite em sua antiga casa. Sente-se em volta da fogueira e deixe o crepitar das chamas lhe envolver enquanto ouvimos essa história de arrepiar. Antônio Souza sempre foi um homem prático, sem inclinações para superstições ou histórias de fantasmas. Ele vivia em uma antiga casa de 2 andares em Nova Friburgo, uma propriedade que havia pertencido à sua família por gerações. A casa, construída no início do século XX, tinha um charme rústico, com janelas grandes e uma varanda espaçosa que oferecia uma vista deslumbrante das montanhas ao redor. Era uma noite de outono quando Antônio, ao voltar para casa depois de um longo dia de trabalho, sentiu algo estranho. A casa parecia mais fria do que o habitual, e uma sensação de desconforto pairava no ar. Ele subiu as escadas para o 2º andar, onde ficava seu quarto, e ao passar pelo corredor, notou algo pela janela do final do corredor. Lá, parada e imóvel, estava a figura de uma mulher. Ela estava vestida com um vestido branco antigo. Seus cabelos longos e escuros caíam sobre os ombros, e seus olhos, profundos e tristes, estavam fixos em algum ponto distante. Antônio parou abruptamente, seu coração batendo acelerado. Por um momento pensou que fosse um reflexo ou uma sombra, mas a figura parecia demasiado real. "Quem é você?" perguntou ele, sua voz quebrando o silêncio opressor da casa. A mulher não respondeu. Simplesmente ficou lá, olhando para fora da janela. Antônio tentou se aproximar, mas a figura desapareceu antes que ele pudesse dar mais um passo. Ele esfregou os olhos, tentando se convencer de que tinha sido apenas sua imaginação. No entanto, a sensação de estar sendo observado permaneceu. Nas noites seguintes, a aparição se repetiu. Toda vez que Antônio passava pelo corredor, a mulher estava lá, olhando pela janela. Ele começou a sentir um medo crescente, mas também uma estranha curiosidade. Decidiu investigar a história da casa mais a fundo, conversando com os moradores mais antigos da cidade. Descobriu que, muitos anos atrás, uma jovem chamada Elisa morava naquela casa com sua família. Elisa estava noiva de um jovem comerciante, mas em uma noite trágica, o noivo desapareceu misteriosamente. Devastada pela perda, Elisa passou a esperar por ele todas as noites, olhando pela janela na esperança de vê-lo voltar. Ela morreu jovem, levando consigo a dor e o desespero de um amor perdido. Antônio, movido por uma mistura de compaixão e medo, decidiu tentar se comunicar com o espírito de Elisa. Ele preparou uma sessão simples, acendendo velas e dizendo algumas orações. Naquela noite, ao passar pelo corredor, viu a figura de Elisa novamente. Desta vez, ela parecia mais próxima, quase tangível. "Elisa, estou aqui para ajudar. O que você quer?" perguntou Antônio, sua voz firme apesar do medo. A figura de Elisa se virou lentamente, seus olhos tristes encontraram os de Antônio. "Eu estou esperando por ele", disse ela, sua voz um sussurro fantasmagórico. "Você o viu?" Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Não, eu não vi, mas vou ajudar você a encontrá-lo." Nos dias que se seguiram, Antônio começou a ter sonhos estranhos. Sonhava com Elisa, revivendo a noite em que seu noivo desapareceu. Em seus sonhos, ele via um homem de aparência sombria, com olhos cheios de malícia, observando Elisa de longe. A sensação de perigo era palpável, e Antônio acordava suando frio, com a certeza de que algo terrível havia acontecido.
Determinando a descobrir a verdade, ele começou a procurar registros antigos e a conversar com os descendentes dos antigos moradores. Descobriu que o noivo de Elisa, Ricardo, tinha sido sequestrado por um homem invejoso, que também amava Elisa. Ricardo nunca foi encontrado, e o homem, consumido pela culpa e pelo medo, acabou tirando a própria vida. Antônio sabia que precisava ajudar Elisa a encontrar paz. Decidiu realizar uma nova sessão, desta vez com mais preparação. Comprou incensos, mais velas e uma cruz que pertencia à família de Elisa. Naquela noite, enquanto realizava a sessão, a temperatura da casa caiu drasticamente e a figura de Elisa apareceu, mais clara e nítida do que nunca. Elisa, eu sei o que aconteceu com Ricardo. Ele foi levado por alguém que também amava você. Você precisa encontrar paz, disse Antônio, sua voz cheia de compaixão. Elisa começou a chorar, suas lágrimas brilhando como pequenos diamantes. Eu não posso descansar enquanto ele estiver perdido. Eu preciso encontrá-lo. Antônio sentiu uma presença pesada na sala, como se algo maligno estivesse tentando impedir a comunicação. De repente, uma sombra escura apareceu no corredor, uma figura masculina com olhos cheios de ódio. Era o espírito do homem que havia sequestrado Ricardo. Você não pode ajudar ela, gritou a figura, sua voz ecoando nas paredes da casa. Antônio, sentindo um medo profundo, começou a recitar orações, segurando firmemente a cruz. A figura maligna avançou, mas foi repelida pela força da oração. A batalha espiritual foi intensa, com a presença maligna tentando tomar controle. Elisa, agora ciente do que estava acontecendo, começou a rezar junto com Antônio. Você tirou tudo de mim, mas não pode tirar minha paz, gritou Elisa, enfrentando a figura maligna. Com um último esforço, a sombra desapareceu, deixando apenas o som das respirações pesadas de Antônio e Elisa. A casa ficou em silêncio e a sensação opressiva começou a desaparecer. Elisa olhou para Antônio, seus olhos cheios de gratidão. Obrigado. Agora posso descansar, disse ela suavemente antes de desaparecer. Antônio sentiu uma paz profunda invadir sua casa. A figura de Elisa nunca mais apareceu na janela, e a sensação de estar sendo observado desapareceu. Ele sabia que havia ajudado uma alma perdida a encontrar paz, mas também que havia enfrentado algo muito além da compreensão humana. Alguns meses depois, Antônio decidiu fazer uma última homenagem a Elisa e Ricardo. Com a ajuda dos moradores, organizou uma pequena cerimônia em memória deles, colocando uma placa na janela onde Elisa costumava esperar. Durante a cerimônia, Antônio sentiu uma presença reconfortante ao seu lado, como se Elisa estivesse agradecendo. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em Antônio. Ele continuou a viver na casa, mas com um novo respeito pelo sobrenatural. A história de Elisa e Ricardo se tornou uma lenda na cidade. Um lembrete constante de que o amor verdadeiro pode transcender até mesmo a morte. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Antônio sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o passado nunca está realmente morto, apenas esperando para ser descoberto.